professor Rafael Ruiz, criador do projeto Radiologia na Palma da Mão. Hoje eu vou falar de um tema sobre radiologia convencional, precisamente sobre conceitos terminológicos. Existem duas palavras muito utilizadas na radiologia convencional que são posicionamento e incidência radiológica. Qual a diferença entre posicionamento radiológico e incidência radiológica? Quando eu quiser me referir à palavra posição radiológica, eu estou relacionando diretamente a posição do paciente em relação ao receptor de imagem. Quando eu estou me referindo à incidência radiológica, eu estou me relacionando diretamente à trajetória do feixe de raio-x. O que seria isso? Onde o raio incidirá e vai emergir posteriormente. Nós temos aqui alguns exemplos de posicionamentos. Porém, se atentem, quando me refiro a posicionamento em decúbito ou ortostático, eu estou falando de posicionamento anatômico. Existem 4 posições muito realizadas na radiologia convencional, que são frente, perfil, oblíqua e axial. Então percebam que nessas 6 posições, estas duas primeiras, eu estou falando sobre posicionamento anatômico. Nessas 4, eu estou falando sobre posicionamento radiológico. Legal, sempre que eu me referir a esses posicionamentos radiológicos, eu estou relacionando os planos anatômicos do corpo com o receptor de imagem. Quais são esses planos anatômicos do corpo? São eles: sagital, dividindo direito do esquerdo, transverso ou transversal, dividindo superior do inferior, ou plano coronal ou frontal, dividindo anterior do posterior. Sempre na posição radiológica, esses planos farão uma relação diretamente ao receptor de imagem. Percebam, quando eu estou me referindo à palavra frente na radiologia, eu estou dizendo que o plano frontal estará paralelo ao fio. Quando eu estou me referindo ao posicionamento em perfil, eu estou falando que o plano sagital estará paralelo ao fio. Já nas posições em oblíqua e axial, esses planos formarão uma outra relação. Como na posição oblíqua, o plano frontal e o plano sagital estarão angulados em 45 graus em relação ao fio. No posicionamento axial, o plano transverso da estrutura estará paralelo ao fio. Veja, aqui nós temos as incidências radiológicas, que estarão relacionadas diretamente com a trajetória do feixe de raio-x e de acordo com o posicionamento radiológico. Dependendo do posicionamento, nós obteremos as incidências AP, que nós falamos de ângulo posterior, incidência PA, que é a incidência pós-anterior, incidência látero-lateral, incidência médio-lateral, incidência látero-medial e as incidências que são realizadas na posição axial. Quais são elas? Infrasuperior e superinferior. Muito bem, aqui eu quero ilustrar e diferenciar onde nós podemos obter uma posição com até 2 ou 3 incidências radiológicas. Exatamente isso. Percebo neste caso, quando eu observo esta radiografia, supondo que fosse uma radiografia do tórax, a posição radiológica seria a posição frente. Por que é a posição frente? Percebo que o plano frontal está paralelo ao fio. Então isso é o que caracteriza um posicionamento radiológico frente. Agora, qual é a trajetória do feixe de raio-x? É a P, isso mesmo, incidirá na região anterior e vai emergir na região posterior. Então a incidência é a P. Já nesse segundo caso, percebo que o paciente está com a região anterior mais próximo ao receptor de imagem. Porém, o plano frontal continua paralelo ao filme. Então nós obteremos o que? A incidência póstero-anterior, a famosa incidência PA. Mas professor, em uma radiografia de tórax, qual seria o verdadeiro raio-x de tórax frente? Aquele realizado incidência P ou aquele realizado incidência PA? Percebam, nós temos que concluir o que significa a palavra frente. E a palavra frente significa que o plano frontal deve estar paralelo ao filme. Então, tanto nesta posição como nesta, as duas situações nós temos o plano frontal paralelo ao filme. O que está mudando então? A trajetória do feixe de raio-x.
E quando muda a trajetória do feixe de raio-x, mudará a incidência radiológica. Então perceba, eu tenho aqui nesta primeira situação, na primeira imagem, eu tenho a posição frente, porém incidência AP. Nessa segunda posição, eu também continuo com a posição frente, porém incidência PA. Conseguiram compreender? Eu tenho uma única posição onde eu posso obter a incidência P ou a incidência PA. Então, naquele caso, onde qual é o verdadeiro raio-x de tórax frente, os dois serão considerados raio-x de tórax frente. Claro que levando em consideração as estruturas anatômicas, de acordo com a área cardíaca, ficando mais próximo ao receptor de imagem, onde nós teremos uma menor magnificação, priorizamos o tórax frente, incidência PA. Mas quando eu realizo um tórax de uma criança, onde o paciente estará em decúbito dorsal, a incidência P, também será considerada uma posição frente. Conseguiram compreender? Então nós podemos obter uma posição e aqui duas incidências. Então são coisas distintas. Se eu perguntasse qual o verdadeiro raio-x de tórax, qual o verdadeiro posicionamento de tórax frente, se vocês responderem que é o posicionamento PA, está errado. Por que está errado? Porque eu perguntei qual a posição e vocês responderam qual a incidência, tá certo? Então, posição seria frente. E a incidência? AP ou PA. Porém, daremos prioridade à posição frente, incidência PA, devido à área cardíaca. Compreenderam? Muito bem, vamos acompanhar agora um outro posicionamento. Também muito realizado, até mesmo com uma rotina básica daquele posicionamento anterior. Então, percebam, neste caso, o paciente estará com a região lateral esquerda mais próximo ao receptor de imagem. Então, nós estamos caracterizando o posicionamento em perfil. Mas por que eu posso caracterizar como posicionamento em perfil? Porque o plano sagital estará paralelo ao filme. Toda vez que o plano sagital da estrutura estiver paralelo ao filme, esse será o posicionamento em perfil. E a incidência? Percebo que a trajetória do feixe de raio-x, neste caso, incidirá na contralateral, emergindo a lateral mais próxima ao receptor de imagem. Então, logo, nós teremos a incidência lateral. E o posicionamento? Perfil. E a incidência? Lateral. Então, percebo que a posição, perfil, e a incidência, lateral. Olha que interessante, neste outro posicionamento, nós temos um posicionamento axial. Isso mesmo, o que é o posicionamento axial? No início da aula, eu comentei que o posicionamento axial é o posicionamento em que o plano axial da estrutura, ou o plano transversal, estará paralelo ao filme. Então, toda vez que o plano axial estiver paralelo ao filme, nós caracterizaremos a posição axial. Mas a incidência neste caso, professor? A incidência será ínfero-superior, onde o raio central incidirá no mento, emergindo a vértice do crânio, mas não deixa de ser ínfero-superior. Esse posicionamento ele é muito solicitado através do método. Puxa, calma aí. Nós estamos falando de posição e falando de incidência. E agora surgiu um terceiro camarada. Quem é este cara? É o método. O método também pode solicitar através do método imaginológico. O que é o método imaginológico? Seria o autor que escreveu aquele posicionamento, colocando o nome dele muitas vezes. Este posicionamento ele é bem conhecido como o método de Hertz. Muito conhecido como método de Hertz. E aí a incidência como um mento subvértice, porque incide ao mento e vai emergir a vértice. Mas não deixa de ser um posicionamento axial verdadeiro do crânio e não deixa de ser uma incidência ínfero-superior. Vocês conseguem compreender? Então vamos lá. Se eu perguntar qual é a posição? A posição é axial. Qual a incidência? Ínfero-superior. E qual é o método imaginológico? Método de Hertz. Muito mais fácil o médico solicitar como método de Hertz do que solicitar como posição axial. Então, por isso, em algumas posições na radiologia, ficam caracterizadas através do autor. Neste outro caso, nós temos aqui um posicionamento realizado sobre o túnel do carpo. Mas, se vocês observarem no caso de um túnel do carpo, nós temos aqui, nesta posição, onde o plano axial da estrutura estará paralelo ao filme.
Porém, nós teremos o que? Uma incidência ínfero-superior. Por que é uma incidência ínfero-superior? Não podemos esquecer que tudo na radiologia parte da posição anatômica fundamental. Então, levando em consideração a posição anatômica fundamental, esta região do metacarpo, onde o raio central tangenciará esta região do carpo, emergindo da parte distal de radiuna, se você voltar à posição anatômica, o raio central incidirá numa região inferior e vai emergir numa região superior. Então, a posição seria axial, incidência ínfero-superior. Muito bem, já aqui no posicionamento, um exemplo de membros inferiores, no posicionamento axial do calcâneo. Por que é axial? Porque o plano axial do calcâneo está paralelo ao filme. E o raio central incidindo na região superior e emergindo na região inferior. Então, logo, nós teremos o que? A posição axial, incidência supero-inferior. Conseguiram compreender? Então, nós temos a posição axial, incidência ínfero-superior. E neste nós também temos uma posição axial, porém incidência supero-inferior. Conseguiram compreender? Legal. Vamos lá treinar um pouquinho. Pergunto, qual é a posição radiológica realizada? Percebam que aqui nós estaríamos realizando o tornozelo frente. Por que é frente? Porque o plano frontal está paralelo ao filme. Qual a incidência? Antero-posterior. E aqui nesse segundo exemplo, percebam que nós temos uma posição frente, porque o plano frontal continua paralelo ao filme. E qual a incidência? Póstero-anterior, porque tudo parte da posição fundamental. Olha lá, no posicionamento em perfil, nós temos aqui uma posição e 3 incidências. Como assim? É o posicionamento perfil para essas 3 situações. Eu tenho perfil do tornozelo, perfil do cotovelo e perfil da coluna cervical. Porém, o que está mudando? A trajetória do feixe de raio-x. Como assim? Exatamente. Nesse posicionamento em perfil, por que eu estou afirmando que é o posicionamento em perfil? Porque o plano sagital está paralelo ao filme. Logo, nós vamos obter a incidência médio-lateral, porque incidirá numa região medial e vai emergir na região lateral. Neste outro posicionamento em perfil, nós vamos obter o que? A incidência látero-medial. Por quê? Porque o plano sagital da estrutura está paralelo ao filme, que caracteriza o posicionamento em perfil. Porém, a incidência será látero-medial. Então, quando nós realizarmos radiografias em perfil dos membros superiores ou inferiores, nós vamos obter as incidências médio-lateral ou látero-medial. Já no posicionamento em perfil do crânio, do pescoço e do tronco, percebo que as luas laterais estarão à mesma distância do plano sagital mediano. Então, logo, eu tenho uma lateral direita e uma lateral esquerda. Então, neste caso, em que o paciente está posicionado e o plano sagital está paralelo ao filme, também será caracterizado como posicionamento em perfil. Porém, a trajetória do feixe de raio-x será látero-lateral. Conseguiram compreender? Incidirá na região lateral, neste caso esquerda, emergindo a lateral direita. Então, perceba, eu tenho uma única posição. Perfil do tornozelo, perfil do cotovelo e perfil de uma coluna cervical. E o que mudou nessas 3 situações foi a trajetória do feixe de raio-x. E quando eu falo da trajetória do feixe de raio-x, estou falando na incidência radiológica. Então, eu tenho uma posição e até 3 incidências. Resumindo, qual é o resumo aqui hoje, professor da aula? Vamos caracterizando aí as 4 principais posições com as possíveis e respectivas incidências radiológicas. Quais são as 4 principais posições radiológicas? Frente, perfil, oblíqua e axial. E aí, cada posição, podemos obter 2 ou até mesmo no caso do perfil, 3 incidências. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Continue participando do maior projeto de radiologia da internet brasileira, o projeto Radiologia na Palma da Mão. Fiquem atentos.
atentos na sua caixa de e-mails, pois todo o nosso conteúdo será disponibilizado através desse canal. Até a próxima aula!